A maior fraude na história automotiva? Elon Musk, que foi entrevistado algumas vezes sobre isso, se recusa a falar sobre o assunto. Processei o governador Gavin Newsom por conta dos centenas de milhões de dólares gastos. É a maior fraude na história automotiva. O problema é que é apenas na Califórnia e é um subconjunto tão pequeno que não se tornou nacional. Mas a Toyota é como se fosse um negócio de família, até hoje, certo? Eles começaram no início ou final dos anos 1800 fazendo apenas teares de madeira. E então esse cara vê sua mãe costureira, Sachite Toyota, seja lá qual for o nome dele, e ele inventa a primeira máquina de costura eletrônica, como uma máquina de costura movida à máquina. Ele tem a visão de vender carros e mantém isso na família. Eventualmente, começam a fabricar carros e passam a ter sucesso nos Estados Unidos. Eles têm exportações de luxo para os Estados Unidos. Provavelmente o que no Anos 70 e 80? Eles não conseguiram entrar no mercado japonês porque o terreno é muito diferente das rodovias daqui. As montadoras começaram a fabricar carros maiores e mais potentes, atendendo à demanda do mercado. Depois, focaram em modelos de luxo, tornando-se especialistas nesse segmento. Vocês conhecem a Lexus, essa marca da Toyota. Isso aconteceu por volta dos anos 80, certo? Então, antes de eu nascer, eles já podiam ver que as baterias elétricas seriam a próxima grande coisa. O Japão tem a maior reserva de gás natural liquefeito de qualquer país. Eles intermediaram até a Austrália, são um grande jogador nessa região. Ok, então eles precisam ter algum tipo de maneira de manter o gás natural liquefeito relevante, porque também são os maiores fabricantes de motores a combustão interna. Ok, me diga que você tem gás natural liquefeito, gás natural liquefeito. Ok, então é como combustíveis fósseis, certo? Qualquer coisa chata, então gás natural liquefeito. Em qualquer caso, eles vêm com essa ideia de hidrogênio. Ok, é um recurso abundante. O hidrogênio é o recurso mais abundante no planeta. Eles vão reformar o metano a vapor, que mantém a relevância desse combustível fóssil mesmo sem captura de carbono, o que é ruim para o meio ambiente. Você está acompanhando? Sim, ok, não é como aqui. Elon teve uma breve passagem pelo governo. Mas, fora isso, nenhuma empresa privada tem qualquer lugar à mesa no governo, oficialmente, certo? Eles fazem muito lobby, mas no Japão, o Chief Executive Officer da Toyota é o ministro. É a espinha dorsal do país. É uma enorme parte do produto interno bruto deles, então eles estão realmente impulsionando isso com força. Eles vendem isso no Japão, e o único outro mercado para o qual trazem isso é a Califórnia. No início dos anos 2000, o então governador Schwarzenegger iniciou a construção da parceria de células de combustível da Califórnia. Célula de combustível é a tecnologia para gerar hidrogênio em um carro. Então é basicamente hidrogênio alimentando uma bateria elétrica em um carro. Chegarei à fraude em um segundo. Não, eu não estou com pressa. Não, eu só estou pensando qual é o processo muito simplificado de transformar hidrogênio em hidrogênio líquido. Eu vejo o hidrogênio como um gás. Sim, como você o liquefaria? Eles estão isolando o hidrogênio. Eu só posso te dar a versão simplificada. Eles estão isolando o hidrogênio do metano através de um calor extremo. Eles conseguem isolar essas partículas. Eles não limpam as coisas ruins que vão para o meio ambiente. Então, eles têm hidrogênio e conseguem pressurizá-lo. Ele precisa ser pressurizado o equivalente a 5 milhas. No oceano, é uma pressão por polegada quadrada extrema, certo? E precisa ser resfriado a muitos graus abaixo de zero. Então, eles têm isso, você... Tem um bloco de gelo, hidrogênio, de gás. Gelo, hidrogênio... Bem, eles têm isso em diferentes formas, na verdade. Você está certo. Eles podem fazer isso em líquido, eles podem fazer isso em gelo, eles podem colocar isso no seu carro, certo? Sim, eles armazenam o gás a uma temperatura muito baixa. E ao mesmo tempo que estão desenvolvendo essa tecnologia bizarra que você já está identificando como um pouco estranha, eles já estão lançando os carros comercialmente. Os carros chegaram à Califórnia em 2015 e 2016. E eles também começam a vendê-los no Japão, o único outro lugar onde vendem. Ok. Então você está vendendo carros. Então os carros... O combustível é hidrogênio líquido, correto? Hidrogênio líquido ou gasoso. Geralmente... Gasoso. Ok, hidrogênio. É com isso que o veículo funciona. Tipo, como que eles estão comercializando isso? Tipo, ei, temos um novo? Sim, eles... comercializam isso como ecologicamente correto. Tudo começou quando fui à Toyota de Santa Mônica para uma sessão de fotos e recebi uma ligação. Ok, eu represento 1000 pessoas que... estão processando. Toyota, não como se eu tivesse aberto uma ação coletiva. Estou esperando que outros façam parte dessa classe. Represento 1000 pessoas diferentes, certo?
Estou em um chat do Telegram com cerca de 300 pessoas, tentando fazer grandes reuniões no Zoom para dar atualizações sobre... Você já se pesquisou no Google? Com uma rápida busca, é possível achar todas as suas informações em sites suspeitos. Seu número de telefone, seus endereços antigos. Quer saber como os golpistas obtêm suas informações? É assim, e é por isso que o vídeo de hoje é patrocinado pela Aura. Existem empresas chamadas corretores de dados que pegam suas informações pessoais sem perguntar e vendem para qualquer um, profissionais de marketing, golpistas, até perseguidores. É por isso que seu telefone explode com spam e mensagens estranhas, e caso queira remover suas informações, ou eles dificultam isso intencionalmente, mas a Aura faz isso automaticamente e eles mantêm desativado. Ou não é apenas para remoção de dados, isso me ajuda a proteger toda a minha vida digital. Eles também oferecem VPN para privacidade na internet e gerenciador de senhas para segurança no login. Software antivírus para impedir hackers e remoção de corretor de dados para empresas não venderem suas informações. E 5 milhões em seguro contra roubo de identidade. É como trancar todas as portas da sua casa digital apenas por precaução. Vá para aura.com/invertidamat para experimentar Aura gratuitamente por 14 dias. Você verá onde suas informações estão sendo vendidas. Não vou me deixar totalmente vulnerável. Você também não deveria. aura.com/invertidamat para teste grátis de 14 dias. Essa mulher me liga após 1 ano de prática desajeitada na minha própria firma, fazendo coisas apenas para amigos e família. Essa mulher me liga, ei, me recomendaram você. E a Toyota me vendeu este carro e o carro não funciona. Não consigo abastecer e está me queimando, Jason. Parece insano, certo? Ela parece louca. A Toyota é a empresa mais confiável em relação ao hidrogênio. Os primeiros aquecedores de assento ligavam aleatoriamente sem opção de desligamento. Ela precisava colocar toalhas no assento porque estava quente. No norte da Califórnia faz calor no verão. Se você estiver preparado, com a temperatura ambiente de cerca de 100 graus lá fora e os aquecedores de assento, você está em apuros, certo? Ela está me pressionando muito. Acho que essa mulher é louca, não quero isso. Kelly Williams, eu te amo de verdade. Ela continua me ligando dizendo que nenhum advogado quer pegar o caso dela e que não consegue fazer nenhum advogado ouvi-la. A Toyota está fabricando carros não confiáveis. Eles me enganaram e estou rebocando o carro. Constantemente fico preso, não consigo abastecer. Sim, ela parece louca. Ela parece louca. Ela diz que é hidrogênio, mas nunca ouvi falar disso. Estou pesquisando no Google para entender do que você está falando. Certo? Ok. Que ela não parava de me ligar. Você tem... Gás e eletricidade, é só isso. Eu entro nos escritórios de outros advogados, coloco ela no Viva Voz e digo, bum. Eles ficam tipo, você não pode, mesmo que ela esteja dizendo a verdade. Eles não acreditam nela, acham que parece louca e não vão lidar com isso. O filho dela me ligou, um cara mais calmo. Ele explicou a situação e percebi que havia algo ali. Me envie seus documentos, porque não tem como. Após explicar aos outros advogados, eles concluíram que, com essas divulgações, não tem como a empresa não ter vendido até o último momento. Tipo, você vai esquiar, você não pode me processar, sabe? Se algo acontecer, seja lá o que for, claro. Então eu estou tipo, isso é certo, nada certo? Não há um único. Eles não mencionam a tecnologia alienígena na qual você está se envolvendo. Então penso, isso é fraude, certo? Não pode vender. A segunda geração lembra um Lexus, compartilhando a mesma estrutura. Foi quando entrei na empresa, vou pessoalmente à Toyota Santa Mônica e pergunto se eles estão vendendo isso. Sim, estamos totalmente vendendo. Eu estou tipo, sim, me fale sobre isso. É a melhor coisa desde o pão fatiado, é o próximo Prius. Você está entrando cedo, você deveria investir neste carro e há todos esses descontos e combustível grátis, combustível grátis. Na época, em Los Angeles, o gás subiu para cerca de $7 o galão, então combustível grátis era muito atraente. Você diz isso pra alguém e parece muito atraente, e é a Toyota, certo? E o vendedor diz, nós dirigimos. Eu fico tipo, você sabe, eu estou ouvindo na mídia que você não consegue combustível. Embora. Não acredite nisso, é isso. Eles estão construindo mais bombas. Será incrível agora. Neste momento, represento centenas de pessoas que dizem estar usando o mesmo roteiro com eles. Então, está claro que a corporação está alimentando eles com isso para que digam isso, certo? Tudo que eu disser, até mencionar o contrário, é informação pública. Não se trata de uma teoria da conspiração infundada. Certo? Então a Toyota lá está dizendo que o combustível é grátis. Onde você consegue? Você tem que ir à concessionária? Não, existem estações de hidrogênio em toda a Califórnia. Então a energia da Califórnia sim, é toda da Califórnia, baby. Temos corações verdes sangrando e você apenas os enche. Eles receberam mais de $100 milhões do estado da Califórnia e da Toyota para financiar essa bobagem, certo? Então o estado ajudará a pagar por essas estações. Cada estação construída fecha inevitavelmente em até 2 anos. Porque, digamos, quando você vai abastecer com gasolina,
Ok, há um certo cheiro que é adicionado que não é natural do processo da gasolina. Experiência refinada, certo? Eles colocam isso lá em caso de vazamento, sabe? Como eles fazem com o seu fogão a gás? Ou Porque você tem um vazamento de gás e pode andar e dizer, oh, uau, tem um vazamento de gás. o hidrogênio precisa ser extremamente puro e armazenado a uma pressão equivalente a 5 milhas abaixo do oceano. Super legal. Também precisa ser tão puro que se eles até colocarem um odorizante, a máquina ficaria bagunçada. O que mais você gostaria de falar sobre isso? Ele precisa ser extremamente puro. Essa base sozinha não é comercialmente viável, o que é insano. Existem apenas 2 grandes empresas que possuem isso, embora haja uma terceira. É o primeiro elemento, Verdadeiro Zero, que foi a empresa mais sombria e suspeita que já vi na minha vida. Não é possível descobrir quem está por trás disso e como estão conseguindo. O único dinheiro que eles têm vem da Toyota ou do governo da Califórnia. A Toyota investiu 150 milhões e o governo da Califórnia contribuiu com 50 milhões para ajudar na construção das estações. Ok, eu tenho outra pergunta. Talvez você chegue nela, mas como o governo simplesmente doa 100 milhões de dólares para financiar um projeto que a Toyota deveria estar financiando por conta própria? Se estiver lá? Bem, porque eles estão lá, eles estão dizendo ao governo que isso vai ser verde, isso vai se tornar um dia a coisa mais verde. E o governo é como? Legal. Assim, cada governador eleito democraticamente está apenas aumentando as taxas do DMV. Sabe, 3 dólares aqui, 5 dólares ali, certo? Lá está o dinheiro, você sabe, não é? Sim, bem, eu sei de onde vêm os impostos. Tô dizendo que eu não consigo acreditar que eles fariam isso. Eles não investigam isso para ter certeza de que é. Não, não é. Até você investigar isso, tudo está disponível publicamente, entende? O governo federal realizou um levantamento de todas as estações de hidrogênio na Califórnia. De 2015 até o segundo trimestre de 2021, sendo este último o período com o conjunto de dados mais rico. As estações já estão operando e milhares desses carros foram vendidos. Se houvesse peças defeituosas, elas já deveriam ter sido consertadas. Segundo os federais, as estações estavam fechadas até então. Trata-se de um local bastante neutro. Não é. Eu consigo uma testemunha especialista aparecendo e andando por aí. Não é a Califórnia, não é... Califórnia. Precisa fazer parecer que é uma coisa boa. Como? Você está. Os federais concluem que as estações estão mais desativadas do que ativas devido à constante manutenção. Essas máquinas são extremamente complicadas para armazenar, mover e posicionar o objeto, certo? Usinas nucleares, que estamos apenas colocando à beira da estrada. Ah, Jim... esperando que as pessoas venham e usem e ocasionalmente ficam offline. Quando você fala da coisa liquefeita, sabe do que me faz lembrar? De Volta para o Futuro? Quando o Doc Brown está retirando o plutônio e está, tipo, fumegando e ele, tipo, coloca na parte de trás, vamos lá, sabe, cara? Com certeza. Após 1 ano e meio do início do litígio, recebi uma ligação desse cara e estou recebendo ligações de todos os lados, pois finalmente sou o primeiro. Estou envolvido nisso até hoje, certo? Existem outras empresas fazendo isso e estou ajudando-as. Mas de fato, poucas pessoas têm conhecimento sobre isso, como o litígio envolvido, principalmente no início, não é mesmo? Sou o único advogado processando isso e tive centenas de clientes. Mas há algo no fundo da minha mente que diz: isso é insano, o que está acontecendo? Recebo uma ligação: ei, você está cuidando do litígio do hidrogênio? Literalmente assim, e eu digo: ah, sim, acho que é outro cliente e estou pronto para entrar no meu discurso de tipo: danem-se a Toyota. É como se eles fabricassem carros não confiáveis. Essa coisa é uma fraude total, mas ele discorda. Ele começou a falar de maneira muito técnica, com muita informação, enquanto eu estava dirigindo. Eu disse: eu encosto, eu estou tipo, onde? Onde você está? Eu estou tipo, eu quero te encontrar. Por causa de quanto ele sabia, o nome desse cara é Michael Dre. Ele é um advogado com experiência em energia alternativa. Sua esposa lecionava em uma escola da Universidade Católica. Apenas soa como um caipira. Ele tem o sotaque sulista mais autêntico. Assim como você acreditaria em qualquer coisa que este cara diz. Mas ele realmente é um sulista de verdade. Ele é uma pessoa maravilhosa. Matlock, ele me ajudou por anos de graça. Apenas o cara mais legal. Ok, então eu vou encontrá-lo na varanda dele em Pasadena. Ele está sempre fumando um charuto e começa a me contar que foi contratado por essa escola da Universidade Católica. Eles receberam uma bolsa do estado da Califórnia, a escola deles é a Universidade Católica, então todo o dinheiro deles vem realmente do estado. Eles também recebem uma bolsa adicional, parte de filantropia e parte do estado, para construir uma estação de hidrogênio. Ele tem experiência em energia alternativa e sua esposa é professora. Ele é escolhido para gerenciar o projeto, ok, e são milhões de dólares. Ele descobre que certos sistemas de pressão não funcionavam e como tirar o projeto do papel.
E essa universidade da Universidade Católica está realmente produzindo hidrogênio verde, certo? Eles estão produzindo combustível de hidrogênio para carros a partir da água, sendo os únicos a fazer isso. Os demais são daquela estranha reforma a vapor de metano que eu mencionei antes. Ok, então ele está realmente tornando isso verde. Ok. Para vender hidrogênio ao público, a Toyota precisa passar pela California Fuel Cell Partnership, uma entidade quase governamental essencialmente administrada pela própria montadora. E esse cara chamado Spencer Kwan, que é tipo um engenheiro, mas ele está conduzindo essas reuniões. E quando ele finalmente consegue, ele recebe de... Como o Corpo de Bombeiros e todas as outras certificações necessárias para fazer isso decolar e ser seguro para o público, comprovadamente seguro? Toyota diz, sim, não, isso não funciona para nós não estamos, eles o derrubam. O site H2FCP.org existe. É onde as pessoas sabem onde estão as estações de hidrogênio, se estão funcionando ou não. Elas parecem com postos de gasolina comuns, De combustível, às vezes. elas estão em um posto de gasolina com apenas uma bomba de hidrogênio. Certo, entendeu? E a Toyota diz, não, você não pode ser, sabe? Você é. Você está fora da lista. Isso não funciona para nós. Você não tem um leitor de cartão de crédito? Precisamos de um, porque eles podem controlar, já que deram esses cartões de combustível gratuitos para as pessoas, certo? Se você não tem, eles têm muito a dizer. Podem cancelar as garantias dos carros das pessoas e ameaçá-las. Se você abastecer com hidrogênio de algum cientista maluco na estrada, não honraremos a garantia deste carro. Então ele tem que instalar um leitor de cartão de crédito nesta máquina, gastando 100 mil do dinheiro da universidade para fazer isso. Bem, precisamos que você armazene e faça isso. E eles continuam mudando, continuam certo. Sim, eles não o deixam neste site. Então eles têm um gargalo nos reguladores. Eles querem manter a indústria do hidrogênio cinza, não querem que ela se torne verde. Por que não? Porque eles têm participações em gás natural liquefeito. Ah, entendi. Então eles não querem. Se você de repente pode apenas pegar sal ou Água do mar. você pode pegar água e faça você mesmo. Então eles perdem o controle de seu... O que você não pode de qualquer maneira, porque é tão intensivo em energia que não é comercialmente viável para o processo. Estou destilando, mas o processo que ele mencionou, ele teve que conseguir. Ele teve que contratar engenheiros de propulsão a jato da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço para entrar lá e descobrir como fazer isso acontecer de qualquer maneira. O projeto está sendo financiado pela universidade com dinheiro de impostos estaduais. Nas reuniões, ele chora, questionando por que não podem vender o produto para o público. As pessoas o procuravam para obter combustível, mas ele tinha que recusá-las em certas ocasiões. O interessante também é que eu não tenho certeza sobre isso. Mas ele afirma que antes de levar este carro para a Agência de Proteção Ambiental e dizer que queriam certificá-lo. Tipo, qual é a quilometragem do carro? Eles iriam à estação dele porque ele tinha controle suficiente para colocar mais combustível no carro para obter mais quilometragem do carro. Ele afirma isso, certo? Disseram que o carro percorre 400 milhas. Representa cerca de 1.000 pessoas. Como eu disse, nenhum deles faz mais de 250 agora. Na época, em 2021, o combustível de hidrogênio custava $10 por quilo, e um carro precisava de 5 quilos, totalizando $50 para abastecer completamente. É muito, $50 para encher um carro. Você é da Califórnia? Isso é hilário, você está reclamando. 50 para encher um... Carl, minha esposa enche. Você já passou por lá 3 vezes? Eles são tipo 280 por galão. Minha esposa enche todo o caminhão dela por tipo 32, 35 reais. E é um Toyota? A propósito, nem me lembro de um tempo na Califórnia. Tenho certeza que houve um tempo em que eu estava vivo, mas provavelmente não quando eu estava dirigindo. Disso eu me lembro. As pessoas ficaram loucas porque o galão de gasolina chegou a $1. Isso é comunismo? É assim que eu vejo, não entendo. Ok, bem, então isso vai te surpreender. Agora são 39 por quilo, então. Mas eu pensei que eles disseram que era gás grátis ou combustível grátis. Eles oferecem combustível grátis através de um cartão, mas o crédito acaba rapidamente se custar 250 para abastecer o veículo. Ah, então, eles te dão uma mesada. Sim, é um cartão de débito de 15 mil ou 3 anos. Pensei que ao comprar o carro, todo o combustível seria grátis, pago pela Toyota. Eles te dão uma dívida de $200 por mês, é o que você está dizendo. Não. Eles te dão um cartão de $15 mil e dizem que deve durar de 3 a 6 anos. Certo? Então tá. Então eles te dão $15 mil de valor. Entendo o hidrogênio.
Mas se custa 250 para encher, você está apenas obtendo 250 milhas, pagando $1 por milha. Caindo muito rapidamente. Esse cartão acaba dentro de um ano. Fácil, certo? Então agora essa pessoa está presa com um carro. Eles não conseguem pegar. Então Kelly Williams, a pessoa que estava cozinhando para ela várias vezes, e eles sabem disso. Abastecimentos consecutivos podem congelar a bomba devido à baixa temperatura necessária. Abastecimentos consecutivos podem congelar o combustível no carro. O tempo para isso acontecer pode variar de 2 a 10 minutos. Abastecimentos consecutivos poderiam levar até 1 hora. Ele simplesmente vai se prender ao seu carro. É como em O Grande Lebowski, onde o cara está fazendo aquilo com uma bola de boliche, sabe? Então as pessoas Levam capuzes em seus carros pra, aquecê-los com o carro. As pessoas iam abastecer e olhavam para o outro cara, dizendo: é a primeira vez que você não tem uma toalha, como se isso fosse algo normal. E ninguém te informa isso na concessionária? Isso é bem louco, né? Venderam 20 mil desses carros. A Hyundai foi a única outra empresa envolvida nisso. Eles venderam cerca de 2 mil, a Honda vendeu 100. Claridades, essa era a versão deles disso. Não, eles não apenas recusaram, mas também não permitiram que as pessoas ficassem com o carro, como se estivessem presos em aluguéis. Quando eu falava com alguém que tinha, eles diziam que se eu reclamasse sobre não conseguir abastecer, eles respondiam que era de graça. Não se preocupe com o pagamento deste mês, vamos perdoar sua parcela do carro. Ok, os americanos. Este Michael Dre com o sotaque do sul. Ele estava lá desde o início desta parceria de células de combustível, até crescendo, e funciona com células de combustível. Como Elon Musk em 2014, ele foi entrevistado sobre isso e disse que não queria falar a respeito, achando estúpido. Como você verá a litigação chegando, e eu sou a litigação. Nós deveríamos encontrar isso, deveríamos encontrar esse clipe. É como uma luta granulada, ele nem quer se envolver achando a ideia estúpida. A público, havia no Japão, havia uma feira de negócios. Acho que o cara não pensou que faria, e mais ainda está lá fora. Um dos principais diretores de design da Toyota, Mirai Mirai, é japonês. Para o futuro, ele diz a mesma coisa. Ele diz, sim, isso foi estúpido. Certo? Isso simplesmente não está funcionando. Então por que eles não dizem: ei, vamos trocar esses veículos por Camrys? Vamos te dar um Camry. Não há nada de errado com eles, sabe como é? Tipo, por que não trocá-los e tentar acabar com toda essa coisa? Eles têm tanto dinheiro nisso. Não se trata de quanto dinheiro eles têm envolvido. Eles estão tentando criar um mercado que possam controlar. Isso? Mas eu acho que é mais sobre o fato de eles terem participações tão grandes na esfera do gás natural liquefeito que se eles puderem desviar qualquer nível de atividade comercial, consciência ou conhecimento do consumidor. Como estamos falando sobre hidrogênio agora e faz parecer que é uma coisa competitiva para a bateria, ou até mesmo que a bateria é ruim, olha, hidrogênio para funcionar. As baterias são ruins como qualquer tipo de atraso e retardamento da adoção da bateria. Eles estão ganhando, certo? É como $1 trilhão por mês. Não conheço os números. Números astronômicos insanos. Então eles podem atrasar por 1, 2, 3 dias ou mais. Estão atrasando. Qualquer atraso, eles estão ganhando. Ok, e eles estão ainda vendendo os carros. E eu acho que também são os japoneses. Eles ainda estão vendendo os carros. Ok, eles ainda estão vendendo os carros. Então, a propósito, eu não sei quando você lança esses, mas sempre que você lançar este episódio, um casal. Semanas. Incrível. Incrível. Até o lançamento terei entrado com uma injunção para um juiz federal proibir a venda do carro. Acho que tenho 50% de chance de ganhar algo assim. Não sei, o juiz federal realmente não vai. Você está familiarizado com o sistema jurídico. Imagine, um juiz vai dizer a uma empresa privada para não vender um carro. Pode ser de qualquer forma. Um juiz precisa de muita coragem para fazer isso, e espero que um faça corretamente. Eu acho que o que eu ganharia é que eles deveriam parar com o relatório de crédito negativo, pessoas que param de pagar essas notas de carro, porque é isso que estão fazendo. Muitas pessoas, como eu, não podem pagar e precisam conseguir outro carro. Mas se eles moram longe de um posto de gasolina e nenhum novo posto foi construído, eles não podem usar o carro. Porque ainda devo pagar por este carro de luxo de $60 mil? São $600 por mês, certo? Pode ser mais de $600 por mês. Isso não parece um luxo. Isso é mais como 14. 1.500. A nota mais alta que eu vi era algo como $800 ou $900. O que... Esses contratos têm duração de 5 anos? Não, eles compraram. Ok, todos eles compraram. Você pode receber um reembolso do fabricante. Alguns deles trocaram ou investiram no negócio. Sabe, imagine que há um cara, Zachary Graham. Então, eu tenho 122 arbitragens no passado, 110 atualmente, um caso estadual com cerca de 500 demandantes, e agora estou lançando este caso federal. Por que não é a Toyota? Assim como eles não vieram até você e disseram:
Ei, olha, vamos apenas como vamos pegar os carros de volta? Tipo, por que que eles não podem simplesmente continuar pegando os carros de volta? Eles poderiam fazer melhor, eles podem converter os carros, se livrar deste aparato de hidrogênio e simplesmente torná-los carros elétricos. Mas eles nunca fariam isso. Eles não vão fazer pelo mesmo motivo, não vão pegar o carro de volta, não vão admitir que erraram neste nível. Mas aqui está o que eu realmente penso. Eles estão... No caso de um Mustang, por exemplo, eles reformulam o carro inteiro anualmente. Como americano, As empresas são loucas e calculistas como as japonesas. Elas adicionam 6 cavalos de potência, sabe? veículos parecem idênticos ano após ano. É preciso realmente descobrir. Tipo, Olha. Os refletores agora têm 4 polegadas em formato octogonal. Antes, mediam 6 polegadas. Sim, eles são muito sutis. Se houver, certo? Eles viram isso chegando e fizeram um cálculo. Eles disseram que se vendermos apenas 20 mil, será diluído. As vendas são na Califórnia, um mercado enorme. 20 mil carros desde 2016 até hoje. isso não é nada. Eles vendem 400 mil carros por ano na Califórnia. Estamos falando. Sobre um pequeno subsetor deste mercado. O pinto é o atuário do pinto. Sim, mas ninguém está morrendo, graças a Deus. Se as pessoas estivessem morrendo, eu não teria o caso, certo? Eles não teriam me dado. Me encare como um bebê, como você estava, enquanto garantia que eu sabia quem eu era. As pessoas não teriam vindo até mim se os carros estivessem lá. Em 2019, ocorreu uma explosão em uma fábrica de hidrogênio. Apesar disso, nenhum dos carros explodiu, o que é louvável. Essas coisas são engenhocas loucas. Estão funcionando praticamente no gelo. É difícil colocar fogo no gelo. Sim, sim. E para conseguir isso do computador dentro do carro, para ler com a bomba, a quantidade de, você sabe, poder de computação e qualquer coisa, eles poderiam? Eles criaram o padrão de abastecimento, isso foi outra coisa que eles fizeram com esse cara, Michael Dre. Eles estabeleceram retroativamente um padrão que era realmente alto. Coisas que pudessem acontecer e exigissem desligar toda a máquina. Eles não querem que as pessoas morram, pois isso prejudicaria a marca deles e chamaria muita atenção. As empresas americanas olharam pra isso no início dos anos 2000 e eles logo disseram, tipo, nós não vamos tocar em nada disso, tipo, Ford, seja lá o que for. Eles se recusavam a ir, mesmo tendo protótipos. Eles iam até o personagem Michael Dre, enchiam o tanque e dirigiam um pouco. A universidade, e eles são tipo, eventualmente, eles são tipo, sim, nós não vamos tocar nisso, esse tipo de coisa deles. Basicamente, tem sido apenas um sonho distante de Hyundai e Toyota, com a Toyota sendo a gigante dominante no mercado. Ok, então eu quero dizer, você está dizendo, você está atualmente em mediação, quer dizer, você está atualmente. Eles estão lá, eles estão basicamente dizendo, vá se ferrar, não é? Não estão dizendo que vão pegar os carros de volta, nada disso. Ou eles estão. Lutando com todas as forças, como dizem. Eles estão lutando? Sabe, eles estão lutando. Ainda estamos em litígio. Estou falando sobre isso com você. Se estivesse resolvido, eu não estaria aqui. Eu entrei com um processo antitruste contra a Toyota e isso rapidamente não foi o caminho a seguir. Porque, como lingerie na lei, menos é mais, certo? Então é uma coisa complicada. Antitruste geralmente é litigado pelo governo. No momento, eles estão indo atrás da Apple novamente. A Apple frequentemente enfrenta processos antitruste por ser uma empresa gigante e ter domínio em diversos setores do mercado. Então, tipo, vamos dizer malas. Quando eles começaram a cobrar por malas, foi um esforço coordenado pelas companhias aéreas. E eles realmente foram pegos por isso, a violação antitruste do governo. Originalmente era uma área inteira do direito, concebida apenas por causa de Rockefeller. Sim, as ferrovias, certo? E gás, e tipo, ele... Sim, exatamente. Então, meu argumento que eu levei... Introdução aos negócios. Eu sei algumas coisas. Meu argumento era que, olha, a Toyota criou essa indústria de carros movidos a hidrogênio e eles têm controle sobre ela e estão abusando desse controle. E o argumento deles era, não, é assim, é isso. Não há subconjunto, não há mercado de varejo movido a hidrogênio, certo? Existem apenas carros de varejo, e nós não temos controle sobre os carros de varejo, certo? Eles ampliaram o escopo. Eu disse que o caso não era sobre aquilo, e sim sobre outra coisa. Quando alguém vai a uma concessionária Toyota e está procurando por um Camry, ok? E então o cara diz, não, você não quer um Camry, você quer isso. Você vai ser pioneiro nisso e todos dirão que você é um gênio por ter entrado cedo, certo? Então, é sobre fraude, não é sobre antitruste pomposo de qualquer maneira, certo? Então eu descartei isso e então nós apenas seguimos com essa queixa no Tribunal Estadual, porque Tribunal Estadual, Califórnia. Os jurados pensam que esse é o melhor lugar do mundo para ser um litigante.
Você vai e você consegue. 12 atores aposentados, você conta a eles uma boa história, eles vão te pagar, certo? E eles? Temos o rosto desses casos e estamos pedindo ao juiz para tornar Zachary Graham. Então, ele é um militar ativo, ele estava servindo no exército, sua primeira missão. Ele compra de tipo Toyota Orange, ele pega um Corolla e diz a eles, ei, você é enviado. Eu quero poder devolver o carro. Eles dizem, sim, sem problemas, você poderá devolver o carro. Ele é enviado para fora do país, devolve o carro, que é aceito de volta. O restante da nota é cancelado. Ele pensa que foi perfeito, volta para os Estados Unidos da América, faz mais trabalho para o exército em Los Angeles e precisa de um novo carro. Ele vai para a Toyota, Santa Mônica, e eles perguntam se ele quer o Mirai, o carro movido a hidrogênio. Ele responde que pode ser enviado. Eles dizem que não há problemas. Então, ele acaba sendo enviado para a Virgínia para treinamento de operações especiais ou algo assim. E porque ele foi enviado dentro dos Estados Unidos, o programa deles não permitia que ele simplesmente trocasse o carro. Eles dizem que, como você ainda está nos Estados Unidos da América, isso não conta. Ele não pode levar o carro para a Virgínia porque não há postos de hidrogênio lá. Ele teve que pegar um empréstimo do exército, que é supostamente um empréstimo especial para pequenas empresas ou algo do tipo. Certo, para pagar o carro, porque o carro só ia ficar parado lá. Então agora ele está pagando juros sobre o dinheiro, tipo juros duplos, certo? Tudo. Isso para sair da situação onde deveriam apenas ter devolvido o carro. Todas as notas do carro, tipo, 90 delas são financiadas pela Toyota Motor Finance, certo? Então eles estão no controle da situação e é exatamente o que você disse. Eles deveriam apenas pegar os carros de volta. Essa é realmente a situação. Mas a realidade isso é um grande escândalo. Isso é, tipo, maior que o escândalo das emissões, porque tem esse componente. Tem o componente do fato de que eles estão estragando o meio ambiente. Em nome do greenwashing, a tecnologia promove o hidrogênio como verde e o comercializa como zero emissões. Do tubo de escape porque há água que sai dele como o exaustor. E há comerciais com um cara bebendo a água e eles estão tipo, essa coisa é pura. Sim, então as pessoas, a maioria esmagadora dos meus clientes, até conversarem comigo, nem sabem que não é verde e não se importam com isso. No final das contas, certo? Eles querem fazer algo bom e estão tentando ser boas pessoas. E você sabe, apenas vivendo o dia a dia. Mas e então havia um ponto de venda. Mas, tipo, eles estão tipo, sim, aí está. Eu não sei o que isso significa, mas eles estão tipo, não é verde, você está me dizendo, isso nem mesmo é verde. Eu tenho bebido essa água por 2 anos. Não, essa parte é verdade, certo? É apenas água. Eu não acho que você vai morrer se beber essa água, mas a parte da água é verdadeira. Mas eles estão negando o fato de que, quando lançaram as baterias pela primeira vez, não informaram os custos de mineração e transporte. Você precisa abordar isso. 180 mil milhas para obter a primeira milha verde de um carro elétrico. Melhoraram muito ao aprender a reciclar as baterias. As baterias são menores, com menos lítio e metais preciosos, tornando o cenário atual diferente do início. Mas o hidrogênio foi e nunca será verde ou comercialmente viável em nossa vida. Quantas crianças chinesas jovens têm que morrer? Para você dirigir aquele carro a bateria, aquele carro robô? Eu posso ver. Os chineses estão lá fora conseguindo todo esse lítio. Pequenas crianças. Todos nós somos cúmplices disso com nossos iPhones. Eu estou bem com isso, você também, desde que não sejam americanos. Oh, Deus, somos todos apenas humanos, somos todos pessoas. Eu também processei Gavin e Nilsson. O quê? Especificamente porque... Gavin está financiando a situação de forma descontrolada, assinando legislação e fornecendo dinheiro para as empresas. Vamos dizer, né, para essas empresas, você quer dizer como a Toyota ou as empresas que estão dizendo que também é a Shell, e essas empresas, primeiro, elemento combustível, as empresas de combustível. A Shell recebeu uma concessão de 50 milhões de dólares. Eu não sei se eles realmente pegaram o dinheiro ou se apenas aceitaram uma concessão. Eu não cheguei tão longe na descoberta. O que vimos é que a Toyota realmente tinha acordos com essas empresas para as quais estão dando dinheiro. Quer dizer, obviamente que eles fariam, certo, então eles estão. Eles são basicamente credores dessas empresas e eles deram dinheiro à Shell para a Shell sair abruptamente em 2023. Eles deveriam fazer 50 estações, mas tinham apenas 7 e fecharam tudo sem explicações. Eles têm um memorando de 3 linhas no site deles, tipo, não vamos fazer isso. Valeu, pronto, sabe? E eles receberam dinheiro do Estado, certo? Eu não sei disso com certeza, mas eu acharia. Então tudo bem, certo? E daí? Me desculpe, continue. Não, eu quero processar o Donald também. Você tem que processar o Donnie. Donald, eu sei que você o ama. O que você faz? Eu não o amo. Não faça. Acabamos de perder 25 de nossos espectadores.
Só por você ter dito isso. Mas por quê? O que você fez? Bem, ele realmente fez bem. Então ele está com a cabeça no bloco de corte. Também. Isso não faz sentido algum. Joe Biden, na lei de redução da inflação, colocou um crédito fiscal sem limite para a indústria de combustível de hidrogênio. Tudo o que eles precisavam fazer era produzir hidrogênio, sem necessidade de vendê-lo ou torná-lo verde. Para cada quilo de hidrogênio produzido, recebiam um crédito fiscal equivalente, sem limite. Empresas estão apenas produzindo e armazenando hidrogênio, mas não conseguem entregá-lo devido a problemas nas estações de abastecimento. Há 20 bicos em funcionamento. Em todo o estado da Califórnia agora, porque as estações continuam quebrando, disse Nilson. Ah, teremos 200 até esse dia. Isso foi uma mentira sobre praticamente Tudo. Ele é muito. Vilania e procurando sim, porque ele é a prova de que se você é bonito, você pode conseguir. Já te disseram que você parece ser primo do Sebastião Maniscalco? Antes, quem é esse? Você não sabe quem ele é agora, não sabe se é bom. Meu primeiro pensamento foi Lord Farquhar. Eu tinha um antes. Sebastião Maniscalco é um comediante italiano que alcançou algum grau de fama. Ele acabou de participar de o irlandês, e ele teve alguns especiais. Ele é muito exagerado e engraçado em sua performance. Qual sua opinião? Talvez eu coloque uma foto, eu tenho o que fazer. Tudo bem. Ok, quero dizer, estou tentando aqui. Ok, não, eu faço. Eu acho que você parece que eu posso defender isso. Esse cara não fala sempre, ele está muito longe, ele não consegue ver. Então você é. De qualquer forma, os bicos que estão funcionando são mais ou menos no tom de 20. Ok. E eles fariam você ir a essas bombas, estariam apenas para baixo? Imagine precisar de gasolina e ir a um posto. Haveria uma fora de serviço. Você pensaria que isso poderia ser um problema no momento. Se você for até o quarteirão e a próxima estação estiver a 19 quilômetros de sua casa, Certo? Você já está embaixo, você já está arrumado? essas pessoas estão gastando 1/3 de seu combustível buscando por mais combustível. Ok, isso é um problema. E então Trump, o que ele disse? Não mais dá dinheiro para Então Trump vetou o imposto de redução da inflação. Crédito. hidrogênio para essas empresas? Então isso Aumentou o preço em 2026. Acho que isso pode ter algo a ver com isso, mas também há muitas bolsas do Departamento de Energia. Eu não sei. O que você acha? Devo processar Donald ou não processar Donald? Isso é bom para as notícias. Quer dizer, eu não sei. Tipo, não diga isso. Eu não acho que consigo, sinceramente. Mesmo enquanto estou falando em voz alta, a papelada está pronta para ser enviada. E tipo, realmente, esse é o debate, porque eu estou apenas tentando conseguir alívio para essas pessoas. Isso é outra coisa, certo? Tipo, se em uma situação de acidente a pessoa se encontra machucada devido ao ocorrido. Você pode litigar isso indefinidamente para garantir que obtenha a justiça necessária. Mas eles não vão ficar bem. Não importa o que aconteça. Eles não vão ficar bem. Eles não vão ficar bem, o dinheiro, sabe? Isso é incrível. Bob Simon é um incrível advogado de julgamento. Li algumas de suas transcrições para me preparar. Fiz um julgamento em 2023 e ganhamos. Ganhamos 500 mil de um júri devido à responsabilidade de premissas. Legal. E o argumento final, porém, de Bob Simon é essencialmente como se você está em um carro e Darth Vader de repente congela. Tempo. Abre a porta do seu carro, entra no seu carro e diz, aqui está uma mala para você. E você diz, o que está acontecendo? Ele vai. Há 3 milhões de dólares nessa mala? Você a abre e diz, ok, isso é incrível. O que preciso fazer? Entenda, não é o que você tem que fazer. Alguém vai bater no seu carro e isso vai afetar como você pode andar e seu prazer de viver. Você recebe 3 milhões de dólares, mas ninguém pegaria o dinheiro. Todos fechariam a maleta e iriam Darth Vader. Eu não quero o dinheiro. Mas foi isso que o Hell fez com o meu cliente. Eles não deram a ele a escolha. Essa é mais ou menos a situação. Então, nesses tipos de cenários onde alguém se machucou e foi algo pontual, você pode prolongar o litígio E simplesmente. continuar. E a família também não se importa. O acidente aconteceu. Eu estou recebendo ligações diárias de pessoas. O que está acontecendo? Ainda pago 600 dólares por mês, 300 dólares por mês. Seja lá para o que for, ou não posso, não estou. Eles colocaram isso no meu crédito sem eu pagar nada. Agora não consigo nem empréstimo para carro novo ou refinanciar minha casa. Minha autorização de segurança foi rejeitada. Há muitas coisas relacionadas à segurança que você está verificando. Você está certo de que eu não sei como você sabia disso, mas Zachary Graham sabe muitas coisas. Zachary nem sequer é a única pessoa militar ativa que eu represento, e isso era algo que ele era como se estivesse pesando sobre ele. Tipo, é por isso que ele pegou o empréstimo. É por isso que ele pegou o empréstimo, porque ele não queria perder sua autorização de segurança.
Se eles começarem a relatar crédito negativo. Sim, não pode. Declarar falência por segurança. Quem tem autorização de segurança não pode declarar falência. Muitos se endividam sem saber o que fazer. A falência é uma opção viável para alguém que se endivida demais. É legal e razoável. O governo não inventou isso porque não acontece, não precisa estar lá fora. Alguns países te jogam na prisão, mas o governo dos Estados Unidos disse que não faria isso e daria às pessoas um motivo legal. O problema é que isso pode afetar todos os tipos de coisas. Então, é um que te afeta pelos próximos 7 anos. Pode afetar o empréstimo de dinheiro em casas e sua autorização de segurança. Isso é uma coisa grande, então as pessoas podem perder vários tipos de oportunidades, porque a Toyota me deu um carro que estou pagando 800 por mês. Eles disseram que eu tinha 15 mil de crédito, mas eram apenas 10 dólares por quilo por quilograma, e então eles aumentaram para 40 dólares. Tipo, isso que eu seria como uau, 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 uau. Isso não era o nosso acordo. Você disse que custava apenas 10 dólares, mas 1 ano e meio depois você quadruplicou o preço. Onde está o meu? Onde está a diferença? E o meu? Minha bunda está quente. Para ser honesto com você, estou suando um pouco. Sabe? Quer dizer, então, Quando inicialmente entrei com uma ação coletiva, eu estava do lado da defesa, certo? Eu representava instituições de crédito e fabricantes de automóveis em geral. Nunca perdi uma moção para impor arbitragem. Então você é casado? Até mesmo sua esposa, caso você processe sua operadora de cartão de crédito por algo que não aprove. Quase tudo que você compra na América tem uma cláusula de arbitragem. Sim, ok, mas o que eles poderiam fazer? Algumas pessoas foram espertas e colocaram a esposa como autora, já que ela nunca assinou o contrato do cartão de crédito. Não, a linguagem diz que até seus afiliados e amigos estão sujeitos a este acordo, e nós vencemos essa moção. Eles ameaçaram forçar a arbitragem, eu disse para irmos direto para a arbitragem. Por isso, tive 110 arbitragens, mas em tribunal estadual, lutei contra a arbitragem. Eu e outro escritório de advocacia do autor, que foi agrupado neste litígio complexo, perdemos a moção para forçar a arbitragem. Portanto, podemos seguir no tribunal estadual e ter um júri estadual. E então temos uma ação federal em andamento, e agora eu intimei através de um juiz federal, o que é ótimo. Pensei que eles lutariam contra a intimação, mas ainda não o fizeram. Certamente farão isso no dia anterior. Mas intimamos o diretor de design-chefe do Mirai, a pessoa mais conhecedora dos créditos de combustível. E todas essas coisas diferentes que eles precisam vir depor. Meu amigo está fazendo o litígio para o 11 de setembro. Havia dinheiro saudita conectado ao terrorismo que aconteceu. E há uma ligação clara. Então, as vítimas do 9/11 estão processando os sauditas, o governo, o próprio país. Esse litígio continua em andamento em 2025. Sim. isso pode se prolongar indefinidamente. Os sauditas passaram cerca de 1 ano e meio e no primeiro dia no tribunal, finalmente os servem. Você precisa atendê-los por meio da Convenção de Ódio na Suíça. Há diversas apostas envolvidas. Eles não conseguiram servir o time, certo? Imagine os sauditas. Enfim, eles servem qualquer coisa. Chegam ao tribunal. Meu amigo está me contando isso. Eles vão ao tribunal e olham em volta e dizem, não gostamos deste tribunal. E eles saem. Eles simplesmente não gostam do tribunal. O painel de madeira não importava. As apostas são tão altas e os advogados deles são tão bem equipados que lutaram por 1 ano inteiro. Os procedimentos contra o governo japonês devem continuar no tribunal específico competente para o caso. É quem? A Toyota registrou um lucro de 64 bilhões de dólares no último ano. Isso significa que se todos os seus contadores se unissem e dissessem que não podem esconder 64 bilhões Dólares. Isso. este é o nosso lucro, precisamos admitir. Então é como eu trabalho com outros advogados contra o governo japonês sobre isso. Você trabalha para um grande escritório de advocacia? Diga-me que há alguém te apoiando. Não é você no seu quarto extra com outros 6 advogados idealistas que só querem fazer o bem. Não, é isso mesmo. Ó Deus, ó cara. Eu me juntei a um cara que é muito experiente. Ele levou a Nissan a um julgamento de ação coletiva por um defeito muito menor, e ele ganhou um julgamento de ação coletiva. Estou consultando com ele, que está fazendo muito trabalho nos bastidores comigo, e para o primeiro plano, conforme o litígio se intensifica. Mas, sim, ainda é bem cedo no litígio. Quero dizer, 97 dos casos se resolvem, certo? Eu não acho que os sauditas vão se resolver. Eu acho que você verá em cerca de 10 anos, você verá um... Veredito. Dinheiro não significa nada. Para eles, os 3% que não se resolvem não importam. Porém, 97% dos casos se resolvem, sendo esta uma estatística real. Você já leu o livro
Você viu o filme com John Travolta? É incrível. Uma ação civil. Não, deveria. É tão bom e é engraçado porque quando as pessoas pensam em advogados, elas pensam, eles são ricos, a maioria deles não é rica. Quando pensam, elas não percebem isso. O advogado tem que pagar do próprio bolso por isso. Você sabe, por essa investigação, ou por isso. Cara paga pra servir. Estou sem 200 mil neste caso. Não ganhei 1 centavo em 3 anos, sabe? Se você não percebe. E então eles são como, ele leva 30, filho da puta, ou 40, sabe? 30 ou 40. Geralmente, tipicamente é 30. Mas isso é pra, tipo, danos pessoais. Mas pode ser maior, tenho certeza. E estou pensando, o que pode chegar a, tipo, 50? Esse cara é tão inteligente. Esse cara está sintonizado com a economia de tudo, como a parte das pessoas também. Você é como? 30? Eu não quero te prejudicar. Então, por que não te dou como? Porque isso é dano pessoal? E eu sei que quanto mais você tem nele, maior deve ser a porcentagem que você deve receber de volta. Eu coloco 50 nos meus retentores, eu não. Eu acho que, no final das contas, se resolver, se eu tiver que levar a julgamento, eu mereço 50. Ninguém mais sequer queria pegar esses casos. Mas se no caso é quando eu costumava representar a Audi e a Volkswagen, nós faríamos nós. Por lei na Califórnia, a lei do limão que você tem, o fabricante tem que pagar o advogado. Ok. Então a taxa de contingência não é do dinheiro do cliente, certo? É uma questão de taxa separada, que até é litigada separadamente depois que o caso é resolvido, então isso tem aspectos da lei do limão. Eu falei sobre os aquecedores de assento, a bateria se esgota e há falhas na tela deste carro. Os sensores de estacionamento são muito sensíveis. As pessoas dirigindo na rodovia pensarão que um veado está surgindo do nada. Quando não há nada lá, uma coisa fantasma dá choque em alguém. As pessoas tiveram problemas elétricos reais com o carro. Há um elemento da lei do limão nisso. No final das contas, não acho que o cliente teria que arcar com... Isso, certo. Tenho isso lá para me proteger, como venho dizendo às pessoas. Acredito que se concretizará. Mas quanto ao seu ponto sobre custos? Quando processamos pela primeira vez no espaço de ação coletiva, estipulamos ir para a arbitragem na ação coletiva no Registro Federal. Os advogados que a Toyota contratou, eles também representaram as concessionárias. Eu estava tipo, ok, isso faz sentido, sabe? O Papai Urso está dizendo, ok, eu vou cuidar de tudo isso. Então, quando vamos para a arbitragem, após as primeiras sessões, os advogados questionam, você não serviu a concessionária? Eu estou tipo, vocês representam a concessionária? Não, nós, sabe? Nós não oficialmente. Então eles me fizeram ir e certificar tudo. Tipo, eu tive que gastar uns 20 mil, 30 mil, enviando oficiais de justiça às concessionárias, reservando-as, gastando 3 meses e muito dinheiro nisso. E eles têm várias táticas assim. Apenas atrasar repetidamente. Onde você está embaixo, onde você está embaixo. Acumularam a conta até o ponto em que você está extremamente desesperado. Eu posso acabar tendo que ir à falência só para continuar lutando por isso. Contra esse monstro que nunca ficará sem dinheiro, não é? Sim, na ação civil eles entram nisso e eu só sei disso. A propósito, eu sei disso porque meu cunhado era, mais uma vez, ele era Ele era um advogado de danos pessoais e ele é quem está tendo que pagar por isso. Pagar para fazer acordos com médicos para ver pessoas prometendo a eles. Você sabe, escrevendo as notas, o que for. Essa forma é realmente suspeita. Nós já falamos sobre outra empresa que é baseada em... este estado, nós brevemente no telefone mencionamos outra empresa. Na verdade, cheguei aqui através de uma conexão que fiz enquanto trabalhava naquela empresa. Eu vi algumas coisas bem suspeitas com isso. Médicos cortam pessoas desnecessariamente para receber pagamento. A situação está fora de controle e diferente de antes. É como se você tivesse uma lesão nas costas e precisasse de tratamento. Eles são grandes. Como você chama isso? Quiroprático. Eles vão ao quiroprático e então o quiroprático os atende de graça. Mas os deslizes se acumulam e certos testes, como ressonância magnética, precisam ser realizados. Precisamos disso, precisamos daquilo. Bem, alguém tem que pagar por isso, certo? Tipo, alguém tem que pagar isso. Então, meu cunhado, você sabe, esses são os advogados de danos pessoais. Se eles estão tentando fazer um acordo, alguém tem que pagar por isso. Eles precisam enviar investigadores para tirar fotos. Acumula e acumula. E eu sei disso. De qualquer forma... Eu fiz uma mediação com um fabricante de automóveis. Ok. Não foi bem sucedido, certo? Porém, 25 mil dólares para fazer um juiz federal ir e vir na sala até as 2 da tarde. Eu paguei por isso. Mas o que você achou do filme? No filme, que é baseado em uma história real, é retratada uma ação civil.
Era um livro que nunca li, apesar de ter tentado. Com cerca de 850 páginas, seu conteúdo era ultrajante. Não consegui terminar de lê-lo. Porque é muito técnico, tem muita caminhada no tribunal. Perdi isso como muito chato, sem ofensa. Ele está entrevistando. Levado. Ele está entrevistando diferentes clientes. Ele está. Mas isso realmente se aprofunda especialmente, e o filme também faz muito isso. Você realmente percebe isso no filme. Esse cara está pegando várias hipotecas em sua propriedade para pagar. Especialistas para fazer pesquisas, levantamentos e todo tipo de coisa. Testar a água e outros elementos. E isso continua sem parar. Ele vende seu Porsche. No início do filme, ele é um grande figurão. No final do filme, ele está vivendo no escritório, dormindo em um sofá. Todos os funcionários foram dispensados, deixando-o desamparado. Sentir calor à noite pode ser muito perturbador. Se você tem problemas para adormecer, acorda suando no meio da noite, ou ambos, a Ghost Bed pode ajudar. Como fabricante dos colchões, travesseiros e roupas de cama mais refrescantes do mundo, a Ghost Bed é a sua melhor escolha. Desde o tecido Ghost Ice exclusivo até a tecnologia patenteada de regulação da temperatura corporal, os colchões Ghost Bed são projetados visando o resfriamento. Então, seja você quer um colchão mais macio que amorteça seus ombros e quadris, ou uma opção firme com suporte excepcional, sua Ghost Bed irá mantê-lo fresco e confortável a noite toda. Ao comprar um colchão Ghost Bed, seu conforto está assegurado. Você pode experimentar seu colchão por 101 noites sem risco para garantir que ele é o ajuste certo para você. Além disso, oferecem frete grátis e a maioria dos itens é enviada em até 24 horas. Se você não tem certeza de qual Ghost Bed escolher, faça o quiz de colchões deles. Após responder algumas perguntas, você receberá uma recomendação personalizada. Ainda melhor, nossos ouvintes terão 10% de desconto por tempo limitado. Basta visitar ghostbedcom.com/Cox e usar o código COX. No checkout, isso é ghostbedcom/Cox. E use o código COX para 10% de desconto em todo o site. Eles apenas essa empresa que estava envenenando a água nesta pequena cidade. E 50 pessoas tiveram diferentes lesões e câncer e todo tipo de coisas aconteceram. E ele sabia disso e não conseguia descobrir. E ele gastou milhões e milhões. Eles os desgastam até não sobrar nada. Em certo momento, um dos caras que possui um plantador químico envolvido no negócio se aproxima e pergunta: o que você tem com isso? Você deve ter uns 10, 12 milhões? É o que dizem por aí. Deixa eu te dar os detalhes. Para alargar o caso, eu só vou fazer isso. Eu meio que só vou... Vamos nos acertar com isso. Você será recompensado, eles receberão 20 mil cada um. E ele está, eles perderam a filha deles morreu, sabe? Estou dizendo, ele está, não, eu não vou fazer isso. Ele está, você pode convencê-lo, mas só porque ele sabe disso. Os outros advogados sabem. Nós te destruímos, temos pessoas, olha, sabemos o quão ruim está para você agora, estamos te dilacerando e eles têm todo o dinheiro do mundo. E você sabe, este advogado, e é sempre tão engraçado também, é como se os clientes estivessem quase irritados com o advogado e o advogado está minha vida está sendo arruinada, acabou, vou planejar falência, processar e logo posso acabar sendo descredenciado. As pessoas não estão sendo pagas por diversos motivos. Estou lidando com todo tipo de merda, é uma droga, sabe? E você está chateado comigo porque isso não se resolveu rápido o suficiente. Ou por quê? E então eles não querem fazer uma viagem, porque muitos deles não querem fazer. Vou a julgamento em busca daquele pedido de desculpas, como se nunca fosse receber um. É assim que realmente deveria ser. No mínimo, você deveria assistir ao filme, porque ficaria impressionado. É uma ótima representação de como é o estresse de representar esses clientes. Sim, conheço vários advogados que apostaram por anos em um caso e acabaram ficando pobres. Até que atingiu os clientes nesta situação. Mas você está dizendo que às vezes eles não acertam até que acertem? Às vezes você está a 300, 400, $500 mil em dívida e isso... E então você recebe uma carta de alguém na prisão que revela que eles não tinham caso algum. Não. Os clientes são super gratos. A frustração deles é apenas com a Toyota. Eles dizem, a Toyota me fez sujo, certo? Há muita pressão em torno disso. Mas eles têm sido muito gentis comigo. Estou literalmente fazendo tudo o que posso. Estamos fazendo um comício. Os clientes organizaram um comício. Neste domingo em Sacramento, os clientes estão se reunindo na prefeitura e depois em Los Angeles. Tentaram os veículos em círculos. Você deveria fazer
Ah, a filmagem ao vivo. Não. Bem, está gravado. Os ucranianos usaram. Eu não sei como eles colocaram as mãos nesses mirais. E eles estão explodindo-os em território russo. Não estou brincando. O melhor uso para esses carros provavelmente é como bombas de guerra. Algumas pessoas estão brincando de atear fogo no carro. Quer dizer, eu acho que seria bom para as notícias. Mas. Trump está processando Musk, então ele teria motivos para encerrar o Twitter mais cedo. Ainda está perdendo dinheiro com o crédito fiscal. Não foi encerrado. O Departamento de Energia está dando muito. Estou sendo descuidado, mas não vou arriscar minha licença. Mas eles também estão planejando fazer um comício em Los Angeles, na prefeitura. Se isso continuar, eles começarão a protestar nas concessionárias. Eles simplesmente vão fazer terças da Toyota, a primeira terça-feira de cada, mês. Vamos começar a protestar na, Toyota, Glendale. As outras firmas de advogados que mantêm o contato têm de 300 a 400 carros vendidos. Eu tenho mais de 1.000. Total de 20 mil. É simplesmente ridículo. É simplesmente ridículo da Toyota. Quer dizer, não custaria nada para eles. Apenas para avisar que vamos comprar esses carros de volta e encerrar tudo, eles estão... É ainda vendendo o carro. Essa mulher me ligou 2 semanas atrás. Ela tem uma deficiência. Você sabe, ela é um pouco maluca, mas eu a amo. Debbie Alvarez, ela é um amor. Ela acabou de comprar o carro, tipo 1 semana atrás, 2 semanas atrás. Seja lá o que for, um Toyota de Orange, sem divulgações. Eles não estão contando nada de ruim sobre o carro pra ela. Não sou tão musculoso quanto você. Faço yoga, não sei se você faz musculação. Sim, eu pratico yoga. Califórnia. Eu poderia parar de fazer piada com ela. É um lugar lindo e muito melhor que a Flórida. Meu Deus, a umidade. Eu estava morrendo aqui apenas do meu carro até aqui. Umidade. Primeiro de tudo, você poderia ter simplesmente pegado um Uber. Por que você alugou um carro? Você vai ficar aqui por alguns dias? Sim, esse cara é realmente pegando no meu pé. Tô certo? Tipo, nós dois. Disse isso no caminho? Não, foi ele no caminho pra cá. Frio. Ele está alugando um carro. Eu estou sim, ele está não, eu consegui. Eu estou tendo outra reunião perto de Orlando e estou voando pra fora de Orlando. Ok, é outra? É outra miragem? O que é isso? Chamado é o show geral da Jen Hardy. Ela, na verdade, ela está, falando bem de mim pra o Matthew Jen Hardy. Sim, ela é Vozes da Justiça, tem 100 mil inscritos no YouTube. Ela realmente é Vozes da Justiça. Ela entrevista muitos juízes, o Jen Hardy, e ela me entrevistou e alguns clientes no Zoom. E então eu disse, ei, eu apareci no seu programa. Eu disse, deixe-me fazer um dia disso. Eu irei ao seu estúdio, certo? Então, pra divulgar, como ele disse sobre este caso, pelo qual eu sou grato? Você parece grato, não é? Nós tivemos um pequeno desentendimento com a coisa da Califórnia. Eu acredito que uma das principais razões pelas quais isso não está estourando nas notícias é... Estou tentando fazer... Eu não! Tenho problema algum com a Califórnia. A propósito, de jeito nenhum. Estou falando sério. É o melhor lugar do mundo? Não. São as pessoas que estão na Califórnia, mas continue. O que há de errado com as pessoas na Califórnia? Elas se preocupam com a saúde delas. De que consciência de saúde você está falando? Eles estão comprando... Carros que nem mesmo são verdes. Eles pensam que são verdes. Se você disser que eles são verdes, poderia convencê-los. Ouça. Se eu estivesse ativo agora, estaria pegando todo o dinheiro deles. Se você estivesse ativo agora, como diria isso? Você tem essa coceira? Não sei. Você vai ficar bravo comigo se eu voltar a entrar na história dele? Você tem essa coceira? Claro. Como em 11 Homens e um Segredo, ao saírem, eles apostam ainda mais. Qual é uma boa análise que você vê que não está sendo explorada pelas pessoas agora? Eu não sei sobre o que não está sendo explorado. Você faria novamente o financiamento imobiliário? Escute, existem essas empresas que vão comprar sua casa. Eles enviarão um avaliador. Eles estão dentro? Califórnia, Nova York ou em algum outro estado liberal. Eles enviarão alguém para fazer uma avaliação rápida da sua casa e te darão uma oferta. Sua casa vale $500 mil e... Você disse que queria 550, mas mesmo discutindo um pouco, eles não cedem. Mas eles fecharão em cerca de 5 ou 10 dias. Assim que você consegue o trabalho do título feito, bem, a coisa toda é como eu não necessariamente tenho que possuir a casa. Para conseguir vocês, para agendar um fundo de fechamento, aquele fechamento, e então transferir esse dinheiro para uma conta bancária que eu abri. No nome dessa pessoa, certo? Eu poderia quitar a hipoteca da casa. O proprietário nem mesmo precisa saber. Eu posso ligar para eles, agendar uma visita rápida, apareço com a carteira de motorista sem precisar ir ao fechamento real. Posso fazer isso remotamente, então quase todos, mas cerca de 13 estados fazem fechamentos remotos.
Eu poderia aparecer e você mostra sua identidade a eles, assim eles confirmam que sou eu. Eles realizam um fechamento notarial e, após fechar, transferem o dinheiro para o local indicado por você. Quer dizer, isso seria, claro, agora. Você está sendo filmado? Sim, você está sendo filmado, mas se você já está fugindo e você fez isso, Usou seus poderes especiais para conseguir mulheres como... Você já assistiu How I Met Your Mother com Barney Stinson? Esse cara elabora esquemas para conseguir mulheres. eu não acho que eu não. Eu vi como isso. Você viu todos eles? Eles estão apenas repetindo o mesmo conteúdo nos 800 episódios, certo? Mas o ponto desse personagem é que ele é um ótimo ator, porque ele é homossexual. Então é bastante interessante como, tipo, ele é um conquistador de mulheres no show. Mas, tipo, você não jogou o jogo. Tipo, você sabe o que é ser um criminoso. Tipo, a coisa toda é. O paradigma é que se você é um bad boy, as mulheres gostam disso e não conseguem se cansar desse comportamento. Bem, você era literalmente o bad boy quintessencial. Tipo, como era isso pra você quando você estava jogando o jogo? Eu não acho, mas eu não me apresentei dessa maneira. Mas isso meio que emana, certo? Como se as pessoas tivessem essa sensação de que algo não está. Certo? Todo mundo sabe. Eu me lembro de uma vez que eu estava namorando essa garota, e quero dizer, isso é, digamos, nosso terceiro ou quarto encontro. Nós saíamos. Saímos uma noite, voltamos para o lugar dela. Eu fui incrível. Saí com ela mais algumas vezes, e então saímos em outra noite. E naquele dia eu tinha um fechamento. Eu disse a ela: estou refinanciando este imóvel e eu precisava tirar dinheiro. Então eu estava tirando algo como 100 mil. Mas, tipo, por algum motivo, seja lá qual fosse, o credor estava tipo, nós só deixamos você tirar algo como 100 mil. Eu estava tirando mais do que 100 mil. Então você pode tirar cerca de 120, como eu estava tentando fazer. No último minuto, eles disseram que só podiam me dar 100 mil dólares. Eu disse para esperar um pouco. Eu preciso que você corte. Eu preciso que você corte. Preciso que você transfira 20 mil extras para a minha segunda hipoteca. Eles são tipo, eu tenho uma segunda hipoteca não registrada e eu forneço a eles a segunda hipoteca. E eu chamei isso de AG Lending e eu disse sim, e eu enviei para eles e eu os enviei. Eles perguntam se você tem um cronograma de pagamento. Curiosamente, você tem. Você apresenta os últimos 6 meses e a declaração de quitação. Eles ficaram tipo, ok, sem problemas. Então sim, vamos entrar com os 120, vamos quitar os 20 mil, seja lá o que for. Então, eles emitiram o cheque para a AG Lending e então, uma vez que está tudo fechado, está claro que eu tenho o meu cheque. Depositei na minha conta, voltei e disse que emitiram o cheque para a AG Lending. Mas se você olhar para o extrato de quitação, diz aqui embaixo, por favor, faça todos os cheques pagáveis para Amanda Gardner. E eles ficam tipo, meu Deus, não acredito que perdi isso. Então eles mudam. Enviamos isso ao credor porque ele não permite que um cheque seja emitido para um indivíduo apenas para uma corporação. Eu sabia que precisava da aprovação inicial, mas uma vez que deram o aval, eu os fiz mudar de ideia e os convenci a alterar. Ou seja, eles nem notaram porque desconhecem a política do credor, então eles a alteram. Então eu fui. Naquela noite jantei com Amanda, a garota com quem eu estava saindo na época. Mal nos conhecíamos. Era nosso quarto encontro e ainda não nos conhecíamos bem. Estamos sentados lá e ela pergunta como foi isso, então sugere ir para tal lugar. Eu respondo que adoraria, seria ótimo. E estamos conversando. E ela diz: você disse que tinha um, né? Você disse que tem um refinanciamento ou algo assim. Eu estava tipo, merda, sim, espera aí. E eu vou e pego minha coisa e tem um cheque. E eu digo: você pode depositar isso? E ela olha e diz: o que aconteceu? Eu disse, sabe, então aqui eles não permitiriam. E então eu dou a ela uma explicação de que eles não permitiriam que mais de 100 mil fossem emitidos para mim. Eu disse a eles que te devia 20 mil e eles te deram. Não sejam caras, é só um erro bobo. E ela é tipo, sim, eu posso? Realmente? Ela quase entrou em pânico, tipo, eu posso depositar amanhã de manhã, eu vou depositar. Assim que for liberado, te darei um cheque administrativo. Não sei por quanto tempo vão segurá-lo. Se quiser, posso ir ao banco, não sei onde fica, mas posso verificar. Mas eu falei para apenas depositar quando for liberado. Eu disse que se precisasse do dinheiro, pediria a ela. Ela disse que me daria o dinheiro. Eu fui, ok, não preciso do dinheiro. Quando você receber, apenas mantenha-o na sua conta bancária. Se eu precisar, vou pegar. Você apenas me dá. E ela estava apenas como santo, tipo, quem é esse cara? Quem é esse cara, sabe? Ele é uma mistura de Trevor Wallace e Sebastian Maniscalco.
Vamos falar sobre um arrasa-quarteirão. Dê a uma garota cerca de 20 mil, pode ter sido um pouco menos ou mais, não sei ao certo. Foi por aí, mas era mais dinheiro do que ela já havia depositado. E acabou depois disso. Acabou. Acho que ela se mudou. Tipo, uma semana depois. Eu comprei pra ela um. O que eu comprei pra ela? Você tinha namoradas diferentes pra diferentes identidades. Sabe todos os personagens de Cães de Aluguel? Não, não, não. O que eu comprei? O que a Amanda tinha? Como 50 mil dólares? Era como um infinito algo. Não, era como? Era um algo. Era algum tipo de... Utilitário esportivo. Deixe-me terminar com Devorah Álvares. Você foi todo de lado. Eu continuo indo de lado. Deborah Álvares. Sabe, é preciso ter uma certa personalidade pra gerenciar 600, 700, 800 clientes. Sabe o que eu quero dizer? Você tem que ser um pouco. É muito. São muitas personalidades diferentes, muitas pessoas diferentes. Sim. Quantos? Com quantas pessoas você pode manter um relacionamento? Há algo, é tipo 30 ou 25 ou algo assim. Eu não sei do que você está falando. Na verdade, há como um... Tipo, um estudo. Há como um estudo que diz que você... pode gerenciar com sucesso um relacionamento com você. Apenas até umas 22 pessoas aproximadamente. Em um contexto profissional, certamente é diferente. Certamente é um número considerável de pessoas para se manter em mente e acompanhar. Alguns deles são gentis, mas não falam comigo há mais de 6 meses. Às vezes eu salvo nuggets no meu telefone, mas não sei necessariamente. Faço chamadas regulares de Zoom com eles, então consigo dar atualizações. As pessoas fazem perguntas e respostas durante as chamadas. Mas essa mulher, então, ela compra este carro? Eu estava dizendo que você vai à academia mais do que eu. Foi assim que entramos nessa tangente. Isso mesmo, um pouquinho. Eu já fiz abastecimentos com pessoas para isso. É muito difícil tirá-lo do carro para mim. Certo, porque isso congela. Ela é uma mulher com deficiência, certo? Ela não pode, e eu não deveria ser. Não deveria ter mencionado o nome dela, pois acabo expondo um pouco sua situação médica. Mas tudo bem. A maioria das mulheres que represento reclama disso. Imagine ser uma mulher às 2 da manhã. Você está em uma parte duvidosa da Califórnia que existe. A propósito, então você está em uma parte duvidosa da Califórnia. São 2 da manhã. Você está preso à bomba. Isso é aterrorizante, certo? É como se fosse em algum lugar fora de uma rodovia. Certo? Essa é parte do problema. Esse combustível é inflamável? Sim, eu não. Sei. Eu estava pensando, tipo, não pode? Você não pode? É o mais inflamável, é o mais inflamável. O que você vai fazer? Acender, colocar um isqueiro lá, isso é loucura, isso é loucura. Se livre do problema de uma vez por todas. Sim, muitos problemas que nos livramos lá e alguns outros maiores. Mas, sabe, então a descoberta está prestes a esquentar. Temos locais diferentes, diferentes veículos legais, e estamos processando isso e é apenas uma história de total desconsideração corporativa. Como essas pessoas em Torres de Marfim, tomando decisões que são como as pessoas se envolvem. Há um cara pra perder. Ele é um cara legal com uma startup interessante de máquinas de RoboFroio. Interessante, não é? RoboFro? Sim, isso mesmo. Essa é uma das coisas ótimas de ser advogado. Você aprende sobre iogurte congelado e todo o processo automatizado de produção. Então ele vai até os locais e depois volta sozinho. Mas em... Ele vende usando um sistema de honra que é muito interessante. Então ele comprou um desses carros por meio desse sistema. Sim, ele, Califórnia. Ele. Ele comprou um carro movido a hidrogênio, sendo muito visionário. Faz sentido. Compra um desses carros, ele se envolve em uma pequena batida. Ele foi o primeiro com esse problema. Desde então, muitos passaram por isso. Não há peças na Califórnia para consertar esses carros. Então cada um é considerado perda total. Ok. Mas sempre há uma diferença no valor do carro e do seguro, certo? Então, esse cara está preso com 5, 6 mil, 10 mil. Ele e todos estão sob pressão e de cabeça para baixo por causa disso. Não acredito que não mencionei isso. Esses carros são vendidos por 60 mil dólares de preço sugerido. No segundo em que você os tira do lote, valem 2 mil dólares, certo? Você já ouviu falar da desvalorização de 95% de um Toyota? É surpreendente. Depois de 1 ou 2 semanas, essas pessoas percebem que é um pesadelo e precisam se livrar do carro. Então, elas voltam para a concessionária. Eles oferecem 5 mil dólares, mas também dizem que devem 30 ou 40 mil. O que isso significa? Você me daria apenas 5 mil? Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. A Toyota está se tornando pouco confiável para pessoas na Califórnia. Você se lembra? Claro que não. Você nem havia nascido. Eu vou dizer Audi. Produzia 45 mil carros anualmente.
Uma mulher escorregou e pisou no acelerador, e o carro disparou para frente e se chocou contra um prédio. E ela, quando o policial apareceu, ela disse: eu tinha meu pé no freio e ele avançou. Foi a coisa mais louca de todas. E essa foi a história dela. Eu não acelerei, parecia, estava em neutro, ou estava e disparou para frente. Não consigo acreditar nisso. É um Audi novinho e meio que as pessoas tanto faz. E dentro de um dia ou dois, outra pessoa disse que estava parada no trânsito. O carro pulou para frente e atingiu a pessoa na minha frente. E os jornais pegaram isso e disseram: esses Audis têm um grande problema. Eles conversaram com especialistas que disseram que pode haver um problema se a injeção de combustível estiver errada ou se houver claramente um problema. Eles pularam de... A produção de carros caiu de 45 mil por ano para 15 mil em 2 anos. Eles fecharam fábricas, fizeram de tudo. A propósito, esses não eram os mesmos tipos de Audis. Eles têm motores completamente diferentes. Os jornais se precipitaram sobre os problemas nos sistemas de combustível da Audi, quase levando a empresa à falência. Eles estavam certos, então. Eles estavam apenas chegando na BMW. Isso foi nos anos 90? Não, isso foi nos anos 80. Eles estavam prestes a se aproximar. A BMW estava a cerca de 55 ou 60. Eles estavam apenas chegando, dizendo que seriam concorrentes. E, de repente, voltaram lá para baixo. Porque duas mulheres, não, eu não sei se eu sei que uma era mulher, eu não sei se ambas eram. Acabou sendo 2 ou 3. Quando os jornais fizeram isso, logo em seguida surgiram mais algumas mulheres e mais alguns casos semelhantes. Eu continuo dizendo, mulheres, isso é horrível e me sinto mal por isso. Muito misógino, como... Por mais que eu possa me sentir mal. Mas sim. Mas 2 pessoas disseram, ei, o carro se moveu como quando houve um acidente. E bam, adivinha? Simplesmente avançou. Apenas. Eu estava sentado lá e parei com o pé no freio. Coloquei em neutro, ele disparou para frente e caiu. Mas então, enquanto eles faziam a pesquisa e olhavam para isso e todo o caso e voltavam, eles eram como, isso não é possível. Nós não conseguimos recriar isso em nenhum cenário. É absolutamente impossível. Essas pessoas iniciaram e embarcaram nisso. Quase destruiu uma empresa inteira, não foi possível, nunca mais aconteceu. Uau. Então eu sou Surpreso que você... Nunca ouviu isso sobre os Audis. Existem muitas coisas assim, mas eu representava uma empresa. Não quero mencionar o nome, então vamos apenas dizer com o que rima. Schmoot, ok. E nós estávamos em litígio e esse cara disse que o carro é como um A8 e ele simplesmente para. Simplesmente o gás não responde. Interroguei esse cara e pensei, o júri vai odiá-lo. Ele é um cara branco, rico e bonito. Eles não vão querer dar dinheiro a ele. E eu lutei pelo caso como um louco e eu ia levá-lo a julgamento. O parceiro sugeriu que você ligasse para o especialista na Alemanha e organizasse uma ligação para ter certeza, já que você está pressionando muito esse caso. Liguei para o especialista e ele imediatamente disse que era um grande problema. Sim, e ele está tipo, diga a eles. É uma nova atualização de software. Talvez limpemos em alguns meses. Eu pensei, não, mas resolvi o caso naquele dia. Eu apenas paguei a eles imediatamente. Eu falei, pronto, vamos fazer um favor pra você. Eu consegui um bom negócio. Foi curioso perceber como isso desperta um lado sociopata em mim, não? Porque meus avós sofreram nas mãos de diferentes coisas alemãs. Com certeza. Mesmo assim, eu contava cada centavo, sempre buscando ganhar e receber elogios de algum cara corporativo aleatório que nem me conhecia ou se importava comigo. Eu sempre tentava vencer, tanto representando o banco quanto em outras situações. É interessante como no experimento prisional de Stanford, quando se está em uma certa posição, realmente se tenta vencer. Talvez sejam apenas personalidades. Mas você já viu que tem um meme de... Eu esqueci qual é o nome dele. Era o William Dafoe interpretando o Lanterna Verde ou o Duende Verde. E ele está na sala de reuniões e se levanta. Ele olha em volta. Ele está dizendo, você não pode fazer isso comigo. Mas a legenda é, você já viu. Você sabe o que eu sacrifiquei? Sim. Mas a legenda é... Os Estados Unidos e o Japão, entre outros países, podem iniciar a Terceira Guerra Mundial ao tomarem certas medidas. E ele está tipo, você sabe o que eu disse? Você não pode fazer isso com... Igual tipo... Eu comecei isso. Desculpe, isso é horrível. Qual é o custo em dólares para corrigir o problema?
essa bagunça enorme, sabe? Esse caos total? Bem, na realidade, o dinheiro dos contribuintes está perto de $1 bilhão. Sabe, são centenas e centenas de milhões de dólares que estão sendo gastos. Outro, Investimento sábio de Gavin Newsom Spork. Desculpe. se a tecnologia fosse verde, eu não teria aceitado o caso. Estou bem, você quer tentar algo verde, mas não está funcionando. Não processarei você. Alguém adquiriu tecnologia alienígena para fazer pesquisas adicionais. Eles buscam beneficiar o meio ambiente, mas você está me dizendo que essa coisa é sinistra até a medula, que não tem sido verde e o que não vai ser verde. Já são 11 anos nessa coisa, e o Estado está apenas dando o dinheiro para construir essas estações que estão ajudando quem? O consumidor está sendo prejudicado porque o carro não funciona devido à falta de combustível. Então quem está... O meio ambiente ela está piorando, prejudicando o mandato da Califórnia. Eles provavelmente estão comprando créditos de compensação de carbono, possivelmente da Tesla, mas não tenho certeza se diretamente. Essas empresas de veículo elétrico recebem créditos de carbono, que são créditos fiscais. Então, quão irônico seria se eu pudesse descobrir que eles têm comprado das empresas de veículo elétrico? É como se Elon Musk estivesse vendendo créditos de carbono para eles apresentarem isso como tecnologia verde. E não é. Então, sim, centenas de milhões de dólares saindo dos cofrinhos da Califórnia para financiar apenas um completo absurdo. Apenas absurdo, não há nada viável nisso, não há nada comercialmente viável. A empresa não está ajudando o meio ambiente nem o consumidor, mesmo com os consumidores se esforçando e protestando intensamente. A Toyota tentou isso em outros países como Escandinávia e Alemanha, mas falhou em todos eles. Eles deram ao governo canadense 45 mirais e o governo canadense devolveu. Eles recusaram dizendo que não queriam aquilo. Como se tivessem um histórico de fracassos. Histórico de fracasso total. Isso não está funcionando e agora as pessoas odeiam advogados. Ok, às vezes faz sentido. Entendo, às vezes faz sentido e você os ama. Na Rússia, se você tentar dizer a eles que faremos carros a hidrogênio, eles simplesmente dirão que não. O governo não está permitindo a entrada para tentar isso. Na Noruega, onde falharam com a tecnologia Mirai e as estações de hidrogênio estão abandonadas. E eventualmente o governo intervém. Nos Estados Unidos, são os advogados particulares que mantêm as empresas sob controle. É muito mais baseado no livre mercado, então literalmente depende de mim e dos outros advogados envolvidos nos processos para tentar acabar com isso. O governo não está apenas deixando de intervir, mas também está financiando a situação, sendo o único a fazer isso. O governo canadense pegou isso deles de graça e disse que está falhando na bomba, 2 em cada 3 vezes. Você continua se referindo ao governo estadual. Os federais estavam concedendo créditos fiscais através da lei de redução da inflação para isso também, como eu disse. Foi o Biden. Isso não está parecendo bom para as suas pessoas aqui? Não, mas, sabe, a respeito da Califórnia, você está zombando muito de nós. E, sabe, eu me ofendo com isso. Você não pode. Leis amigáveis ao consumidor. Então, a lei do limão, eu estava dizendo antes, certo? Quando eu representava uma empresa, digamos, Schmalter, você sabe, RIMA, que é a lei do limão. Isso é uma lei estadual? Porque, tipo, é uma lei estadual? Quase todos não, quase como. Eu sei. A Flórida tem uma lei do limão, mas não é tão abrangente quanto a da Califórnia. Califórnia é tipo, você estragou tudo e já recebe o triplo de danos de cara. Eles têm que pagar as taxas do advogado e os custos, certo? Vender um limão no Texas ou Alabama é quase impossível, não há nada que se possa fazer. Nem mesmo Nova York tem uma boa lei do limão como a da Califórnia, que não se restringe apenas a isso. Existem muitas leis de proteção ao consumidor que o super protegem, incluindo leis de soluções legais específicas para o consumidor. Por isso, é o melhor lugar para ser advogado, pois as leis lá são muito favoráveis aos pequenos. Estamos aproveitando este momento para buscar justiça e retirar as pessoas desses carros. Sim. Então, o ambiente que tornou ideal para que essas coisas fossem aprovadas também é, em parte, um ambiente ideal. Eu Entrevistei o Conselho de Recursos do Ar da Califórnia. Sim, entrevistei a diretora do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia, Mary Nichols. Ela já ocupou essa posição elevada 2 vezes. É o cargo que possibilitou a legislatura financiar isso. E, tipo, é apenas democrático, sabe? Quer dizer, eu sou bonito. Etiquetas são inúteis. E eu odeio como tudo é tão divisivo e se enquadra em apenas 2 categorias. Não importa o que seja.
Mas, tipo, ela simplesmente não estava entendendo, ela simplesmente não estava compreendendo. Eu estava, tipo, lá. Represento centenas de pessoas afetadas por suas políticas nesta situação. A Toyota estava apenas tentando fazer algo bom. Ela está desviando e tecendo durante nossa reunião por Zoom. Não é claro pra mim o que ela quer dizer. Apenas. Frequentemente, quando as pessoas se envolvem em política, são movidas por idealismos que não se concretizam, que acabam realmente prejudicando as pessoas ao longo do caminho. E estamos vendo isso agora com essa situação. Pra ser sincero, inicialmente eu não queria processar a Toyota quando peguei o caso. Eu mesmo dirigi um Corolla. Foi o primeiro carro bom que comprei e era tão bom que nunca precisou de conserto. Era lindo. As pessoas amam. A caminhonete da minha esposa é uma Toyota. Ela ama a marca e nós sempre compramos Toyotas. Como sou pensativo, não comprarei um carro novo nos próximos 3 anos. Vamos pegar algo que possamos dirigir até as rodas caírem como se você estivesse no volante por uma década. Sim, você sabe. E todos que eu conheço... aqui. Quem é meu amigo Steve? Stefan? De qualquer forma, Steve, ele é um piloto para qual é aquele horrível fronteira? Não, espírito. Mas na verdade, eles nunca parecem estar destruindo ou batendo. De qualquer forma, ele é piloto para eles. Desde que o conheço, ele diz: se você for comprar um carro, compre um Toyota. Ele e a esposa dele dirigem Toyotas. Ele é como, você pode dirigir eles para sempre. Eles nunca quebram, eles vão e vão. O Talibã usa eles. Esses caras não são bobos, você sabe. Eles são ótimos. É por isso que continua. É por isso que continuo pensando, por que não? E como você disse, quanto dinheiro eles fazem anualmente? Tipo, você é como uma empresa de bilhões de dólares, tipo trilhões de dólares de empresa. Por que você simplesmente não entra e pega essas coisas? Olha, você diz isso para. Tomamos uma decisão ruim e estragamos tudo, mas certamente não é a pior decisão que você já tomou. Sabe? Entre e diga, olha, cara, nós só vamos pegar os carros de volta. Aqui está um pequeno cheque. Sabe? Tem todos vocês. Meu mal. Eu teria mais respeito por alguém que diz, eu estraguei tudo, todo mundo estraga, sabe? Eu estraguei tudo. Aqui está o que fizemos. Nós fizemos Parem de vender esses carros que param de funcionar. Investimos no errado. Talvez em 15 anos seja algo. Poderá fornecer energia satélites ou foguetes para Marte ou algo assim. Você sabe. Testamos vários casos de uso. O especialista que contratei para o meu caso mostrou que é apenas especialista. Ele é incrível. Eu estava seguindo ele quando comecei a me envolver no caso. Ele é apenas algum cara que está saindo do seu porão constantemente com hidrogênio. Eu estou pensando em contratar esse cara, ele tem conhecimento e realizou estudos profissionais de alto nível sobre o assunto. Então, acho que acabei de chamá-lo de nerd, eu não sei. Mas ele, os nerds estão governando o mundo agora, mano, certo? Graças a Deus, é a minha vez. Os ônibus que tentaram e falharam, todos esses ônibus da cidade, certo? Estão fazendo isso novamente em Riverside, Califórnia. Continuam gastando dinheiro com essa bobagem. Inacreditável. As falhas do ônibus podem ser causadas por diversos fatores, como você mencionou. Eles tentaram várias soluções para resolver o problema. Não é comercialmente viável. É muito caro para armazenar e mover, além de ser perigoso e exigente. É mais... A energia para produzi-lo? Certo, Você está gastando muito dinheiro com energia na produção. Isso significa que... Musk chama as células de hidrogênio de células completas, certo? Sim, tecnologia de célula completa. Trump mencionou o carro a hidrogênio em um discurso recente, o que me fez pensar que talvez haja alguma esperança. Durante sua campanha em Nebraska em 2024, ele mencionou carros a hidrogênio em um discurso. Isso me fez pensar que talvez houvesse algo ali. Mas é realmente difícil conseguir uma grande virada. Ele consome muitas das notícias em geral. Obviamente, há muita coisa acontecendo no mundo e coisas do tipo, mas sério? Os investimentos em publicidade da Toyota são imensos, empregando muitas pessoas. É uma empresa incrível. Você certamente conhece o caso da mulher que se queimou com o café do McDonald's. Eu citei isso 2 ou 3 vezes naquele programa. Lá vai você, como nos anos 90, quando as pessoas do Zeitgeist diziam que o McDonald's estava se aproveitando deles. É tão interessante como é a maneira como percebemos. Muitas pessoas estão me criticando por processar a Toyota, questionam o motivo, já que o carro funciona dessa forma. Eu tive um árbitro que me disse que ele é como... sabe, se você não consegue obter combustível, por que isso é um problema da Toyota? E eu estou tentando explicar sobre você. Você era...
Você mencionou que haveria postos de combustível. Se você pudesse apenas dizer, esse cara teve cerca de 10 Toyotas na vida, ele simplesmente os adorava. Quer dizer, você vai acertar isso 100%. 10 árbitros. Você pode encontrar um ou dois maus elementos, e se eles construíssem um muro em volta do seu carro, você poderia processá-los por danos, pois não conseguiria abastecer? Você é um idiota. Não consigo mais falar com você assim. Você está dizendo... Não posso dizer isso ao árbitro, mas você entende o que quero dizer, tipo, Ou seja, o que eu quero dizer é assim. Tipo, se essa é a sua maldita razão racional, isso é o que você acabou de inventar pra validar a sua posição. Então você não vale a pena conversar. Tipo, isso é. Ridículo. Tipo, temos um grande estúdio vindo, isso é emocionante. É melhor você me convidar de volta. Sim, eu estava apenas pensando, tipo, mas você sabe, Jesus Califórnia, isso é uma puta de uma viagem. Mas sim, é divertido o suficiente. Sim. 4 não é tão ruim. O único aspecto que não aprecio na Flórida é o calor. Detesto sair e andar de carro por causa disso. Você poderia derreter. E eu acho que é. É como se... Viver na superfície. Então venha. Para a Califórnia, é como viver na superfície do sol. Lidarei com isso. Não sou assim. Nunca pensei que seria possível. Você já esteve na Califórnia várias vezes? Eu vou a cada 2 meses. E você não ama absolutamente. Eu amo o clima. Eu amo o clima. Você não gosta das pessoas? Alguém te irritou lá? Não, sim. Eu acho que o todo um eu sinto que não entendo os sem teto que estão por toda parte, porque É melhor viver ao ar livre na Califórnia do que em um palácio em... Florida, porque eles pagam por eles, e essa é a lógica que as pessoas usam, porque eles pagam. Você poderia ser, Um profissional. porque você poderia ser um profissional, você consegue lucrativo ser uma pessoa sem teto. Como se estivessem sendo... Lucrativo, pago como eles recebem. Há muitos serviços, certo? Então, há muitos serviços e notícias. Quantas vezes você sabe, vamos acabar com a falta de moradia? E então triplica nos próximos 5 anos, porque ele está criando todos esses planos. E então... Há tanta fraude, certo? Certo? Bem, e então, além disso, é como se as pessoas entrassem, roubassem coisas e fossem embora. E porque estamos... Não, isso não é exagero da mídia, realmente não acontece. Bem, então, deixe-me contar o que aconteceu quando eu fui. Quando eu fui para Los Angeles e fiquei em Los Angeles, eu caminho. Fora, onde você disse? Eu acabei de ficar em um lugar muito agradável. Era, na verdade, um hotel mais antigo que eles acabaram de renovar. Era no centro de Los Angeles. Não posso te dizer que não sei exatamente onde era. Além disso, Isso aconteceu há 5 anos, mas não é uma história verdadeira. Esse cara menciona que, ao falar sobre seu jogo de corrida em pessoas para hipotecas, ele cita o Banco Wachovia e um vice-presidente júnior da empresa. E acabou realmente. E ele é como, é essa coisa, eu estou espalhando a Califórnia em qualquer coisa ou algo assim, porque é... verdade, então. Mas eu me lembro de sair e eu estava ao lado desses condomínios. Os condomínios custavam cerca de $1,5 milhão, com apenas um quarto e um banheiro. Eram prédios novos e bonitos. Que eu estava falando com a pessoa naquilo, tipo um atendente no hotel, certo? Porque eu saí. E tem um morador de rua que ele está vivendo na área do beco, há moradores de rua com cerca de 5 tendas espalhadas por toda a parte. E eu estou, essas pessoas estão acampando aqui e eles estão... E você pode perceber, você definitivamente pode perceber, esse cara está apenas fazendo suas necessidades aqui. E o mais engraçado foi que eu comentei, quando voltei, desci ao entrar, tenho certeza que entendi errado por eles. Não sei se eles têm CVS, estou dizendo CVS. Não sei. Porque outro dia eu disse 7-Elevens e eu disse, esses caras estão roubando 7-Elevens. Não há 7-Elevens em Atlanta. Isso é uma mentira. Sua história é demais. É uma loja conveniente, talvez uma 7-Eleven, uma CVS ou algo parecido com uma drogaria. Eu desci lá porque esqueci o spray de cabelo ou desodorante, seja lá o que eu esqueci, então fui buscá-lo. Mais uma vez, não tenho certeza, mas eu tinha que entrar. Quando eu entro, eles tinham um segurança que estava me olhando e ele estava, me dando, um coração, praticamente meio que me seguindo. E tudo está trancado. Isso foi por volta de 6 meses, mais ou menos. Eles fizeram aquela lei onde era, se você roubar qualquer coisa abaixo de 800 e tal, eu vou lá e pago pela coisa, seja lá o que for. E eu pergunto, onde tem algo... Eu esqueço, o que eu perguntei, sabe? Tem tal coisa por aqui?
Eles não tinham exatamente o que eu queria, então comprei o que pude conseguir. E então ela estava tipo, bem, ela estava tipo, tinha, mas eles fecharam. E eu estava tipo, ok, e então, seja lá o que fosse, eu perguntei. Voltei ao hotel para perguntar. Eu disse, sim, acabei de dizer. Você conseguiu? Eles te deram o que você queria? Não, eles disseram. Havia outro lugar. Ele confirmou que muitos lugares estão fechados na região. Questionei o motivo e ela respondeu que estão sendo roubados cegamente. Pedi mais detalhes sobre como isso acontece. Bem, era como uma loja de mãe e pai. E eu fui. O quê? E depois? Então havia um cara lá também. Ele é como as lojas de mãe e pai não conseguem se manter. Ou ele menciona que apenas as grandes redes, como o Starbucks, ainda estão por aí. Eu pergunto o que ele quer dizer com isso. Ele afirma que eles entram e roubam tudo. Você não pode pará-los, atacá-los ou fazer nada. Eles têm um segurança. Ele é assim, mas não pode fazer nada. Eles precisam roubar o bastante para ele tentar impedi-los. Ele está lá, ele é como, mas ele não vai te agarrar, ele não vai te tocar. Eu pensei que ele seria preso, mas eles apenas roubaram, e foi o que aconteceu. Eles estavam tipo, sim, isso é quando estava apenas acontecendo, e eu estava tipo, sim, eu estava tipo, o que é com o? Eu disse, então o que são as pessoas sem teto? Eu disse que aquele cara pegou um. Ele disse, você quer ouvir o que é realmente engraçado? E eu respondi, o quê? Ele disse que fede lá fora. A polícia pode agir na frente de um policial, segundo ele. Mas e os moradores dos condomínios milionários ao lado? Se ele sai com o cachorro dele e o cachorro caga, ele tem uma multa de 200 se não pegar. E eu estou tipo, você está brincando comigo? As leis são tão ridículas, sim. Mas isso foi sob George Gascon, que era o promotor de justiça, ele perdeu recentemente. Nathan Hochman, um novo funcionário, está fazendo mudanças e melhorando as coisas. Eu tinha um amigo sem teto. Ele editou cerca de 10 episódios do meu podcast Boondog, Taurus. Um salve para Boondog, ótimo cara que entrevistei no podcast. Há uma psique complexa. Muitos deles estão sob efeito de drogas, o que é realmente triste. Embora alguns sejam perigosos e vivam em condições terríveis, muitos simplesmente escolhem esse estilo de vida vagabundo. Concordo. Já entrevistei muitas pessoas sem teto e não preciso te contar nada sobre elas. Um dos perguntas era, você acredita que no próximo ano estará empregado de maneira lucrativa? Nenhum deles disse que estava tentando. Todos responderam negativamente, sem sequer perguntar se eu realmente estava procurando. Tipo, não, é isso pra mim. Então, a ideia de que você vai fornecer para essas pessoas que nem mesmo estão tentando, e eu entendo isso. Muitos deles também têm problemas mentais, como bipolaridade, o que dificulta seu convívio social, e eu entendo isso. Mas incentivar ou atender pessoas que não estão tentando se ajudar é um desperdício de impostos de seres humanos decentes que estão trabalhando e lutando para pegar seus dólares de impostos e colocá-los nas mãos de pessoas que não os mereceram. Isso não faz sentido algum e é absolutamente injusto para as pessoas que estão tentando criar famílias, pessoas estão tentando fazer coisas decentes com suas vidas. Quando esses caras estão roubando e usando drogas e poluindo as ruas, e ao dar a eles esse refúgio seguro, mais e mais pessoas vão para lá. E sabe onde mais eu fui? São Francisco. 10 vezes pior que Los Angeles. E eles estavam em todo lugar em Los Angeles. Eu fui até Skid Row, porque é lá que o Soft White Underbelly costumava filmar Skid Row. Eram quarteirões após quarteirão. É uma cidade. Não há lugar na Flórida que seja assim. Não há lugar para dirigir no centro da cidade. Você vai morrer lá fora. Não é porque você morrerá lá fora, mas porque o xerife tornará sua vida extremamente miserável. Você vai querer sair e ir para a Califórnia ou Nova York, onde eles vão te aceitar. Ou você dificulta tanto para as pessoas que elas conseguem empregos, organizam suas vidas, abandonam as drogas e agem corretamente. Sabe, uma coisa que aprendi na prisão é que algumas pessoas simplesmente precisam ser removidas permanentemente da sociedade. É horrível, é errado, é triste. Eu me sinto mal. Não tenho certeza exatamente do que. Acho que todas as circunstâncias são diferentes. Acredito que existem diretrizes federais de sentença. Acho que são rigorosas. Você sabe o que eu estou dizendo, mas acho que o que estou dizendo é dar a essa pessoa um refúgio seguro. Tipo, você poderia trabalhar em um emprego. A propósito, você mencionou o Aleph antes. Acho que já te disse que fiz alguns trabalhos pro Bono pra eles. Ok. Eles ajudam pessoas independentemente de serem judias ou não. Existe Há muitas boas organizações de ajuda. Nunca as vi ajudando não-judeus, mas também sou judeu. Você sabe, pervertido para todas as pessoas deles que eles
Consegui. Trabalhei nesse pedido de clemência, enviei vários para Biden, mas nunca tinha passado nenhum antes. Trump atendeu a todos os pedidos deles. E muitos. Quer dizer, eu acho que não trabalhei em nenhum outro projeto para ajudar os judeus. A maneira como me envolvi com eles, Aleph, é porque quando o afegão... Situação do Talibã quando assumiram o poder. Eles estavam caçando, massacrando, perseguindo e matando mulheres, advogadas e juízas nas ruas. Como mulher, Haram, você não tem autoridade para me prender. Estão massacrando mulheres por isso. Olive se envolveu com Kim Kardashian e Joanne Kathleen Rowling, e elas voaram em jatos particulares através do Catar para tirar as pessoas de lá. Eu estava ajudando com a parte legal dos vistos. E eles não estão ajudando os judeus lá. Essa foi minha introdução à organização. Eles ajudaram muitos outros. Existem diretrizes federais de sentença, e isso despertou o meu pensamento. Isso é simplesmente muito rigoroso e louco. É muito difícil, é extremamente difícil. Toda essa privatização de prisões é insana. O fato de que você pode comprar e vender ações em uma bolsa de valores, baseado em se sim ou não. E haverá camas preenchidas na instalação, como se fosse um asilo ou um hotel, dando a impressão de que tivemos um ótimo... Trimestre este ano. Bem, existem alguns, você sabe, o governo não deveria estar na posição ou no negócio de desperdiçar o dinheiro dos contribuintes. Mas eu também acho que existem algumas coisas que o governo deve lidar e não devem ser privatizadas. Prisões e forças policiais não devem ser privatizadas. Sabe, eles precisam ser monitorados, mas há muitas coisas que o governo, tipo, você não deveria privatizar certas coisas, sabe? E as prisões são, eu acho, uma dessas. Eu acho que é uma má ideia tentar fazer as coisas da maneira mais barata possível, sabe? Outra fronteira que estou capturando, e isso é nacional, são os painéis solares. Os painéis solares estão repletos de fraude. Você adoraria isso, né? São golpes totais. Eles mentem para as pessoas sobre os termos do empréstimo. Então eles dizem, sim, você pode facilmente transferir este empréstimo. Eu falei sobre isso outro dia, não falei? Sem brincadeira, sério. Então eu acabei de abrir uma ação coletiva de primeira classe. Na verdade, fui um pouco notado pelas notícias. Eles abordam os proprietários dizendo que os painéis solares são a melhor opção e que não precisarão mais de eletricidade. E existem todas essas taxas ocultas e inflacionadas. O mais importante é que eles praticamente obrigam você a fazer isso, né? Você recebe um crédito fiscal do governo como um cheque. Eles exigem que você dê isso a eles como parte do acordo, mas estão te enganando sem que você perceba. Além disso, o empréstimo solar não pode ser transferido. Então, se você quiser vender a casa, não poderá transferir este empréstimo de 80 mil. Isso está atrelado aos painéis na sua casa. Na casa do novo proprietário. Agora, Você ainda está preso àquele pagamento? bem, não, o empréstimo vai. Para transferir, novos termos serão necessários. Agora, para o próximo, será cerca de 20%. E eles conseguem fazer isso e eles conseguem te manipular. Mas quando você pergunta a eles, porque as pessoas vão perguntar sobre isso, eles dirão, ah, sim, não, é fácil de transferir. Estou trabalhando em outra ação coletiva que está em estágios ainda mais iniciais. Mas se você tiver um problema com painel solar, quero saber. Muitos corretores estão absorvendo os créditos fiscais de maneiras nefastas e realmente estragando o clima de algumas pessoas, porque elas não conseguem vender suas casas. Imagine não ter a tranquilidade de poder mudar sua família se assim desejar. Literalmente não é possível. É nesse momento que eles analisam os documentos e percebem: ei, essa é uma taxa financeira que eu não percebi. Painéis solares são uma nova fronteira de litígio. Você ouvirá sobre isso, pois foi um grande benefício durante a administração Biden. Eles deram muito dinheiro extra para isso e, novamente, Trump acabou com isso. Então, a pessoa para limpar os corpos e tirar as pessoas desses empréstimos são os advogados. Se essas são taxas extras, qual é a taxa de juros? É possível que você possa adicionar as taxas à taxa de juros e reivindicar usura. Não. Mais inteligente, você deveria ter sido um advogado. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Pessoal, obrigado por assistirem, inscrevam-se e ativem o sininho para receberem notificações de vídeos como este. Além disso, deixaremos os links do Jason na descrição, incluindo seu site. Você pode visitá-lo e preencher um formulário. Se você tiver algum problema jurídico e precisar de uma consulta rápida com um advogado, seja qual for o caso. Ou, ei, talvez você tenha comprado um carro ruim. Você também provavelmente poderia se estivesse na Califórnia. Você talvez tenha comprado um desses veículos incríveis do nosso patrocinador Toyota. Não. Mas os links dele estarão na descrição.
Você pode acessar o site, YouTube, Instagram e todas as redes sociais dele. E como eu disse, você pode preencher um formulário se precisar. Considere se juntar ao nosso Patreon por $10 mensais. Isso ajuda muito a mim e ao Colby a fazermos esses vídeos. Muito obrigado. Até mais.